Olá, amigos. Bom dia. 9 horas da manhã, 22 de maio de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e vamos dar continuidade ao estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É um estudo que foi iniciado essa semana. Eu vou fazer aqui lives diárias, me aprofundando, né, tema a tema desse livro, seguindo a ordem, desde o começo até a última página. A gente vai ler o livro totalmente ao longo dessas lives, né? E assim, sempre no início agradecer, né, por vocês estarem aqui, né, participando desse estudo. Agradecer ao pessoal que está acompanhando pelo YouTube, né, pelo canal do YouTube Isaías Costa, e também pelos podcasts, né, o Para Além do Agora, lá no Spotify e no SoundCloud, né? Eu vi que o meu amigo Adoniran chegou aqui, né? Que bom, coisa boa ver você aqui, viu, Adoniran? Saudade, viu, do nosso tempo lá, né? Dando aula lá. Não vou falar da instituição, porque essas coisas a gente não pode falar aqui abertamente, né? Enfim, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o estudo da obra O Poder do Agora, né? A gente está no primeiro capítulo, né? E vamos seguindo aqui, né? Já fiz esses agradecimentos, né, para o pessoal que está acompanhando no YouTube e também nos podcasts do Spotify e do SoundCloud. Hoje, gente, uma coisa que é bacana para falar aqui do início é que logo no prefácio o Eckhart Tolle ele fala uma coisa bem legal, e hoje vocês que estão acompanhando aqui, quem acompanhou as lives anteriores vai conseguir perceber. Ele diz, né, que talvez alguns trechos pareçam que são meio repetitivos, mas isso é de propósito, porque essas coisas voltadas para o autoconhecimento, a gente só consegue absorver se algo for feito de forma repetitiva, às vezes mudando só as palavras. Então, muita coisa do que eu vou falar hoje foi dito antes, só que com outras palavras. Eu acho isso muito legal, né? Porque assim, eu sou professor, né? E no ensino a gente faz muito isso. A gente fala da mesma coisa, mudando só a linguagem. Às vezes a gente muda uma palavra, a gente muda só o argumento para falar daquela mesma coisa. Então hoje vocês vão conseguir perceber isso, né? Que ele vai comentar, ele vai retomar algumas das coisas que já foram ditas, mas mudando só um pouco as palavras, né? O que que a gente vai falar hoje, né? Qual vai ser a temática central? É observar o pensador. Porque antes ele fala sobre esse termo que parece meio esquisito, né? O que significa isso? Observar o pensador. E aí ele vai abordar bastante isso, que vai ser ao longo de toda essa nossa live, a gente vai falar isso bem esmiuçadamente. Eu vou trazer outras coisas, né, para que a gente consiga compreender o que ele quer dizer com isso, com esse observar o pensador. Então vamos lá, para a leitura aqui do livro, e aí eu vou fazendo as pontuações à medida que eu for tocando as partes mais importantes, né? Ele diz o seguinte: o que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Aí ele responde: quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, ou algumas vozes, o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. A nossa cabeça, gente, ela é um turbilhão de pensamentos, né? Eu comentei um pouco sobre isso nas lives anteriores, que a gente não consegue cessar completamente o nosso pensamento. A cessação do pensamento é algo que somente aqueles seres que são super iluminados conseguem. A gente aqui está engatinhando nesse processo de autoconhecimento. Nós não somos iluminados. Seria muita pretensão nossa se achar iluminado, né? Desde o primeiro momento eu falei isso aqui, que a gente está caminhando, a gente é um buscador, né? Eu me coloco como um buscador, uma pessoa que está o tempo todo caminhando. E essas vozes, elas estão o tempo todo na nossa cabeça. O que a gente pode fazer é serenizar para que elas não tomem conta,
para que elas não tomem conta da gente, certo? E aí ele continua. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas, falando sem parar, ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Isso daqui que ele está falando, né, sobre, ele comenta sobre essa gente doida. Eu até fiz um parêntese aqui, né, coloquei uma observação que a gente, como é das pessoas que são esquizofrênicas, né, as pessoas que são esquizofrênicas, elas falam sozinhas, né? E muitas vezes a gente pensa que elas estão falando sozinhas, mas elas estão falando com essas vozes mentais. Elas têm um monte de vozes mentais e muitas vezes, por conta desse desequilíbrio psíquico, elas criam personagens. E esses personagens, eles são reais. Né? No filme, um dos filmes antigos, né, que talvez o pessoal mais jovem que esteja acompanhando não, talvez nem tenha assistido, é o A Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante fala do John Nash, né, um grande matemático. É um filme baseado em fatos reais. Ele tinha esquizofrenia e o filme mostra isso de uma forma muito boa. Assim, os personagens que ele criava, que se comunicavam com ele, mas só ele via, né? A gente, até parece engraçado isso, mas todos nós temos uma pitadinha de esquizofrenia, que são essas vozes. Essas vozes na nossa cabeça são como se fossem personagens. E aí ele fala sobre a preocupação, gente. A preocupação é um dos pontos importantes do que ele coloca nesse parágrafo aqui, porque a preocupação é você projetar o futuro. Quando você projeta o futuro, você está criando personagens que nem existem. O futuro, ninguém sabe como vai ser. A gente está no período agora de pandemia, é uma prova concreta, muito palpável, de que a gente não sabe o que nos espera no futuro. Quem de nós, chegando, não precisa nem ser muito para trás, janeiro ou fevereiro desse ano, se alguém chegasse para você dizendo, no final de março, meados de março, todo mundo vai ficar em casa, ninguém vai poder sair, porque vai aparecer um vírus que é muito perigoso, muito contagioso. Ninguém acreditaria que isso ia acontecer no Brasil, não? Assim, em janeiro e fevereiro a gente sabia que isso estava em outros lugares, mas a gente não imaginava que tocaria tão fortemente o Brasil. Então, o que eu estou contextualizando, né, para o nosso momento, quando a gente fica muito preocupado com o futuro, como que vai ser o nosso futuro, a gente está tendo essa pitada de esquizofrenia. É uma reflexão muito boa essa, gente, que nem todo mundo se faz. Por isso que eu estou fazendo esse estudo desse livro, O Poder do Agora, para que a gente consiga adentrar essas coisas que o autor, o Eckhart Tolle, quis nos contar, quis nos transmitir, mas que às vezes a gente passa batido, porque não lê com atenção, não lê detidamente. E aí ele continua. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Isso daqui que ele fala, gente, é o que a gente, na psicologia analítica do Carl Jung, o que a gente chama de inconsciente coletivo.
A frase mais interessante desse trecho diz aqui, né? Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Ou seja, a gente está numa sociedade que tem uma cultura e que herda uma série de padrões, uma série de, às vezes, preconceitos, e que isso vai sendo transmitido e a gente simplesmente repete automaticamente, sem pensar. Os processos inconscientes, gente, é isso que acontece. O nome inconsciente vem disso. A gente repete simplesmente, sem pensar. E aí o que que acontece? A gente tem que se trabalhar para poder identificar aquilo que na gente é automático. O que seria o piloto automático. Para que a gente saia desse padrão e entre num padrão consciente de estar no aqui agora. E ele continua: assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. Ou seja, quando a gente fica com essa nossa cabeça pensando no futuro o tempo todo, ou remoendo as coisas do passado, isso drena a nossa energia. Tem muitas pessoas, gente, que não conseguem ter muita ação, não conseguem ter muita realização no cotidiano, porque muita da sua energia ela é drenada para outras coisas, para o futuro ou para o passado. Esse estudo é uma proposta, é um convite para que a gente utilize a nossa energia para concentrar no aqui e agora. Tem uma frase, gente, nossa, eu me lembrei dessa frase agora, de um filme, Poder Além da Vida. Até o título é parecido com esse livro, Poder Além da Vida. É um filme já um pouco antigo, acho que é de 2006, 2007, eu não sei exatamente. Tem uma frase do que é chamado Sócrates, né, que é um dos personagens desse filme, que ele é tipo um orientador, né, de um outro garoto que é Dan, se não me engano o nome dele, e ele tá, enfim, treinando, né, para ser, enfim, para trabalhar lá com as coisas de atletismo, né, e é um cara super, enfim, ansioso, né, é uma das coisas que ele fala, né, que quando você estiver no aqui e agora, você vai se surpreender com o que pode fazer e como pode fazer bem. Essa é uma das coisas assim que para mim mais tocou nesse filme. Quando você estiver consciente de estar no momento presente, no aqui e agora, você vai se surpreender com o que pode fazer e como pode fazer bem. Essa é uma das mensagens para mim que foi mais impactante. Isso é o resumo do Poder do Agora. Esse livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, nos convida a isso, a estarmos no momento presente e nos surpreendermos com o tanto que a gente pode fazer no aqui e agora. Tem vezes, gente, que eu num dia só eu consigo realizar um monte de coisas e depois eu fico pensando, caramba, eu fiz tanta coisa hoje, mas por que isso acontece? Acontece por conta do foco no momento presente. Você sem ficar drenando essa energia, perdendo essa energia para coisas que você vai fazer lá na frente, daqui a um mês, um ano. Se a gente ficar com a nossa energia concentrada no momento presente, a gente pode fazer coisas grandiosas. E a gente vai se surpreender com isso. Essa é uma das mensagens assim mais bonitas desse trecho, né, que ele coloca nesse livro. Aí continuando. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Nos libertarmos dessa mente que faz tanto barulho. Dê o primeiro passo nesse movimento, nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que essa voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquele pensamento que fica lá o tempo todo.
aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente como uma testemunha. Ou seja, quando você está no momento presente, quando você concentra a sua energia no aqui e agora, você consegue perceber essa voz. De onde é que ela vem? Essa voz está me remetendo a uma experiência que eu tive 4 anos atrás. Mas quando você percebe, não, isso foi há 4 anos atrás, isso não está acontecendo agora. Quando você toma consciência disso, isso fica no passado, aquele pensamento. E aquela energia que estava sendo drenada, como ele fala, deixa de ser. E aí você consegue se ancorar no momento presente. E aí ele continua: seja imparcial ao ouvir essa voz. Não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significa que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá: lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Então, isso daqui, gente, que ele fala de você não julgar, é uma coisa meio preocupante, meio séria, né? Muitas pessoas, elas ficam se condenando, né? Por ficar muito presas ao passado, às vezes remoendo uma série de coisas que elas já nem gostariam mais de estar remoendo. E o que ele está falando aqui é isso. É você não se conectar com essa energia de julgamento. Porque o julgamento não leva ao crescimento. Pelo contrário, o julgamento nos leva à estagnação, a se prender ao passado. Isso a gente não quer. O que a gente quer é estar conectado com o momento presente. E muitas vezes quando a gente fica julgando, não, isso aqui não era para ser assim, eu não era para ser desse jeito, era para ser diferente, a gente fica assim só perdendo energia. E aí o que acontece? Muitas vezes esse processo, psicologicamente falando, ele leva aos processos que a gente chama de recalque, né? O recalcamento. Recalcamento é você pegar aquilo que está enfim, incomodando, né? Que está mexendo com as coisas mais interiores suas, e você vai meio que jogando lá para o seu inconsciente, aquilo que é mais profundo em nós. E esse processo do recalque, né, a psicanálise fala muito sobre isso, quando a gente vai, como se fosse tipo intocando, né, essas coisas que precisam ser trabalhadas, a gente vai jogando lá, a gente vai cada vez mais ficando preso ao passado. E sem se trabalhar isso, para que a gente vá se transformando e vivendo o momento presente. Então, isso que ele está falando aqui, gente, é um convite para que você realmente mergulhe no autoconhecimento e consiga transcender, consiga transformar essas coisas que ficaram lá do passado e que ainda lhe influenciam hoje. É uma maneira de pouco a pouco ir se libertando. Essa parte do livro, ela tem essa temática, que é a libertação da mente, né? A gente libertar nossa mente para poder viver o agora. E essas amarras que ele está falando aqui são as amarras do passado, que a gente vai intocando, e não nos transformamos por causa disso. Essa aqui é uma das primeiras sessões que ele fala nessa parte. Hoje, gente, eu vou ler um pouquinho mais, porque é uma sessão que tem um pouco mais de texto, né? Mas isso vai acontecer, assim, tem vezes que eu vou ler um pouco mais, tem vezes que eu vou ler um pouco menos, vai variar de dia para dia, né? Aí continuando aqui. Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente que é o seu ser interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento.
Essa parte aqui é muito, muito legal, gente, porque é uma retomada. A gente vai estar retomando um pouco do que já foi visto antes, que é a questão do pensamento e do sentimento. O pensamento, ele está inferior ao sentimento. O sentimento fala muito mais. O sentimento vai muito mais além. É o que eu sempre digo, é uma frase que eu aprendi com o Eduardo Marinho, que é um dos títulos de vídeo dele, um dos vídeos mais visualizados no YouTube, que ele fala, né, que é o que a razão não alcança. O sentimento, que é o mais profundo em nós, a razão não alcança. É disso que ele está falando aqui. Quando você se conecta mais com o seu sentimento, com a sua intuição, o poder dessa mente barulhenta vai cada vez diminuindo mais. E você vai, pouco a pouco, se conectando ao momento presente. Ele continua. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Isso foi uma das coisas que a gente comentou muito na live de ontem. A identificação com a mente. A gente se identifica com a mente e ela faz com que a gente se afaste do nosso ser interior. O nosso ser interior, ele se conecta com o sentimento. Até tem a mesma letra inicial, ser e sentimento. A conexão acontece entre o ser e o sentimento. Nunca com o pensamento. O ser não se conecta com o pensamento, ele se conecta com o sentimento. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. A gente tem esse pensamento compulsivo e aí o que acontece? A gente se desconecta do nosso ser interior, né? Então fica, gente, essa reflexão que é uma retomada de coisas que eu já falei antes, né? Lá no comecinho da live eu disse, né, que o próprio Eckhart Tolle, na escrita dele, ele diz que algumas coisas podem parecer repetitivas, mas porque as coisas voltadas para o autoconhecimento, elas precisam ser retomadas para que elas vão como que assentando dentro de nós, para que aquilo seja compreendido, seja transformado, gere mudanças dentro da gente, ok? Só vou tomar uma água aqui para a gente continuar. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Essa frase, gente, é muito legal, é o resumo do que ele está dizendo. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Eu comentei lá no começo desses estudos, né, dessas lives, a importância da meditação. Quando você faz algum tipo de meditação, esse movimento de você acessar o ser, de você entrar em contato com o ser interior, ele é muito mais rápido. E essa coisa da prática, quando você pratica, você cada vez fica mais tempo conectado com o ser. Eu vejo muito isso assim, que eu acompanho várias pessoas que falam sobre meditação, que são professores de yoga ou de Tai Chi Chuan, entre outras coisas. Eles explicam, né, que no começo você medita 3 minutos, 5 minutos. À medida que você vai se aprofundando nesse movimento da meditação, do quanto que isso faz bem, chega às vezes você passar 1 hora meditando, porque você vai cada vez mais se conectar com o agora. Assim, eu espero que nesses estudos, né, vocês que estão acompanhando, tenham mais esse interesse, essa curiosidade de entrar para esse universo tão bonito que é a meditação. Existem muitos caminhos de meditação. Eu comentei um pouco sobre isso.
Até para aquelas pessoas mais agitadas, tem a chamada meditação ativa, que você mexe o corpo, você sua e você está meditando. Tem gente que pensa que não existe, mas esse é um dos tipos de meditação que tem cada vez mais procura. Para aquelas pessoas que são muito ansiosas, elas diminuem muito da sua ansiedade jogando essa tensão, porque essa meditação ativa, né, que ela foi muito propagada pelo místico oriental Osho, ela faz com que você elimine tensões. As tensões que você está sentindo no seu corpo, elas vão sendo dissipadas pelo seu movimento, pela sua agitação. E aí você entra no estado meditativo. Tenham curiosidade, a internet está aí com milhares de vídeos e livros, tudo gratuito, para que você acesse esse universo. Então fiquem nessa curiosidade, né? Vão atrás, se aprofundem. Continuando, na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas. Estamos presentes por inteiro. Essa frase ela é brilhante. Ó. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas. Estamos presentes por inteiro. É por isso que eu falei que quando você entra nesse universo da meditação, você cria gosto por isso. E aí você, pouco a pouco, vai aumentando o tempo que você dedica aos processos de meditação, aos exercícios de meditação. Porque quando você está ali, você está conectado com o momento presente. E a única coisa que realmente importa, gente, é o momento presente. Por isso que o que ele está falando aqui, você sente um estado de mais alerta, né, de mais percepção. É muito bonito isso. Né? E aí, assim, é uma coisa que deriva disso, né, que eu queria comentar um pouco, é que surge naturalmente um estado de alegria. Você se sente mais alegre. A paz, eu já comentei um pouco sobre isso, a paz, ela anda de mãos dadas com a alegria. Então, quando você está sereno, está alegre, você está nessa vibe do bem, né? Cada vez mais nessa vibe do bem. E isso é o que todo mundo quer, né? Esse mundo tão, enfim, né? Estressante que a gente vive, é um mundo tão adoecido que a gente vive, é um privilégio a gente conseguir ter paz. Mas para conseguir ter paz, é preciso haver esse movimento interior. Tem que buscar chegar nesse nível de consciência onde a gente consegue essa serenidade, essa alegria e essa paz. Aí ele continua: ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença, com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. O que ele fala aqui, pessoal, é muito profundo, porque tem pessoas que têm uma ilusão, preste atenção nisso, tem muitas pessoas que têm essa ilusão de que quando você olha para dentro de si, de quando você tenta meditar, ter aquele momento para você, você está sendo egoísta. Tem gente que tem essa ilusão, pensando que você está olhando só para você, mas é exatamente o contrário disso. Quando você está no presente, no momento presente, como eu falei, vem esse sentimento de alegria, de paz, de serenidade. Quando a gente está nessa energia de paz, de serenidade,
surge dentro de nós naturalmente o que a gente chama de empatia. A empatia é você olhar para o outro e sentir um pouquinho do que ele está sentindo. E se essa pessoa está sofrendo, por exemplo, se ela está, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo a pandemia, se ela está de luto, por exemplo, por uma pessoa que morreu, uma pessoa importante, uma pessoa querida, você vai se compadecer da situação dela. Você vai se colocar como uma pessoa, tipo, como um ombro amigo, para ouvir, para consolar, né? Para ser aquela pessoa que está lá dando força emocional. Isso é egoísmo? Não. É o oposto disso. Isso é a generosidade. Inclusive, gente, quando eu falo sobre generosidade, eu sempre levo para a raiz da palavra. Foi um dos textos que eu mais gostei de ter escrito lá no meu blog. Que é o que quer dizer, é ruim ser ingênuo. Se você ainda não leu esse texto, eu sugiro que procure, né? Basta colocar lá no Google, né? É ruim ser ingênuo, porque a pessoa quando ela é generosa, o termo generosidade, ela tem a mesma raiz da palavra ingênuo, que significa, que vem de gene, a nossa genética. A palavra gene. O gene é isso. É aquilo que está no nosso DNA, é aquilo que nos torna únicos. Ou seja, cada um de nós tem o seu DNA, tem os seus próprios genes, eles são únicos e eles fazem de você uma pessoa única, especial, como nunca visto antes. Quando a gente toma consciência disso, pessoal, é transformador, porque a gente consegue perceber o poder que cada um de nós temos. Primeiro de nos transformarmos, depois de agirmos no mundo. Então, a gente precisa jogar fora essa ilusão de que quando a gente olha para dentro de si, quando a gente tem um tempo para nos autoconhecermos, a gente está sendo egoísta. Isso é o que a sociedade fala, isso é o que o sistema fala. Mas quando a gente busca esse autoconhecimento, cada vez mais a gente vai se tornando empático. A gente vai desenvolvendo dentro de nós o que o querido Dalai Lama fala tão brilhantemente, que é a compaixão. A gente vai tendo compaixão, isso vai crescendo. E a gente vai se tornando cada vez mais agentes do bem no mundo. Então jogue fora essa ilusão, viu? Que você está sendo egoísta. Pelo contrário, se você está aqui, você está acompanhando esses estudos, você está prestando atenção naquilo que eu estou falando, é um movimento de autoconhecimento, que vai aos pouquinhos fazer com que você se torne mais amoroso, mais generoso, mais empático e mais compassivo. Aí, continuando aqui a leitura do livro, ele diz: em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a nossa consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Aqui, gente, eu quero fazer um adendo e até uma sugestão de prática. Porque a meditação, gente, ela tem muitos tipos de prática, tem muitos tipos de exercício. E teve um exercício, gente, que eu aprendi com um cara que eu acompanho há muito tempo, já tem uns 8 anos que eu acompanho o trabalho dele. É um cara muito bom, gente, sensacional. E muita gente ainda não o conhece. Com esse estudo é uma forma até de você que ainda não conhece o trabalho dele, ter uma oportunidade de conhecer, que é o Flávio Siqueira. Flávio Siqueira, ele é um grande jornalista e um grande radialista. Ele tem um trabalho, né, de uma rádio, uma web rádio, que ele, assim, mantém por conta própria, né? Não tem nenhum tipo de patrocínio, nada disso. E nessa rádio, né, que é a Rádio Inverso, o nome, ele tem quase todos os dias, né, um momento lá que faz reflexões sobre a vida, muito parecido com o que eu estou fazendo aqui. E ouvindo, o Flávio Siqueira, ele deu uma sugestão, um tipo de meditação, muito simples, que você não precisa de nada dessas coisas de
que as pessoas ensinam do que é meditação, né, de você sentar na posição de lótus, aquela coisa toda, não tem nada disso, mas é um exercício de meditação. Qual é esse exercício? Que eu vou sugerir aqui para que você, em algum momento, faça. Eu já fiz e para mim serviu muito. É simplesmente você pegar um relógio, seja o seu celular, seja um despertador, e você programa para que ele alarme num horário totalmente inusitado. Você pega, por exemplo, às 8 horas e 38 minutos. Você já ajusta lá para as 8 horas e 38 minutos. E aí ele vai alarmar, ele vai disparar. Para que você perceba de estar vivo, de estar no momento presente. E você, principalmente, saber o que você estava fazendo naquele momento. Onde é que a sua mente estava naquele exato momento. Muitas vezes a gente vai se surpreender, porque a gente vai estar lá, vai escutar o alarme do celular e vai perceber que estava totalmente desconectado do momento presente. Essa é uma forma, gente, muito simples, muito prática, de a gente se voltar para o momento presente. Experimente fazer isso, você vai ver como é muito bom esse exercício. Eu já fiz algumas vezes e muitas vezes me surpreendi de ver que estava com a minha mente vagando por aí, né, por universos paralelos. E aí quando eu escutava o barulho do celular, o alarme do celular, prestar atenção de estar vivo, de estar saudável e de voltar para o momento presente. Esse é um exercício muito bacana, né, que foi proposto. Muitas pessoas, eu acredito que muitas outras pessoas já propuseram isso, mas eu aprendi com ele, com o Flávio Siqueira, né, que tem a Rádio Inverso, como sendo a rádio que quase todos os dias ele tem um programa que é muito voltado para reflexões sobre a vida, né? Se você quiser conhecer o mais, basta colocar lá no Google ou no YouTube, ele tem um canal no YouTube fantástico também. Você basta colocar lá Flávio Siqueira, que você vai com certeza encontrá-lo por lá. E aí, continuando, na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente, ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em um carro, pare por alguns segundos, depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentimento de presença para medir, sem errar, o seu sucesso nessa prática. Verifique o grau de paz dentro de você. Eu achei tão legal esse parágrafo porque ele se conecta muito com o momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia do coronavírus. Nós somos orientados o tempo todo a lavar as mãos, a usar álcool em gel, a ter cuidado onde a gente toca, a não ter muito contato físico, para que a gente se proteja desse vírus, que é invisível e que pode estar em qualquer lugar. Se a gente toma essa consciência de lavar as mãos, sentindo a água, sentindo o sabonete, o seu cheiro, a gente vai estar se protegendo de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais poderosa. Tudo aquilo que a gente quer é estar bem, é estar saudável. E esse exercício que ele coloca de você prestar muita atenção quando você está lavando as mãos, quando você está entrando no seu carro, nos locais que você adentra. Quanto mais você prestar atenção em tudo aquilo que você está fazendo, a possibilidade de você, tipo assim, se contagiar com esse vírus
vai ser muito menor. Então, tipo, ele escreveu esse livro há vários anos, mas é uma forma, é tipo uma prática, né, para que a gente tenha um cuidado ainda maior, né? Eu vi aqui que a Flávia entrou, né? Bom dia, Flávia, seja muito bem-vinda. A gente já está aqui se aproximando do final da live, né? Se você quiser depois assistir do começo, eu vou deixar disponível aqui no IGTV, tá certo? Foi muito bacana, a gente falou de muitas coisas interessantes aqui hoje, né? E aí aqui, né, só concluindo, né, já tá chegando no final, só concluir aqui o que eu estava falando. Tem mais um trechinho aqui do livro, né, que eu vou ler antes da gente encerrar, né, que é a partir de amanhã a gente vai para uma outra temática. Diz o seguinte: portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar da nossa mente. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Isso aqui é muito legal, vou ler de novo. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Esse espaço, o que é esse espaço? É a gente se conectar, a gente serenizar a nossa mente. A gente sereniza a nossa mente buscando essa meditação, como eu falei antes. E ela gera esse espaço. Esse espaço é o que faz com que a gente se conecte com o aqui e agora. E aí, para concluir, né, o último parágrafo ele diz, né, um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu eu interior não depende dela. Isso aqui é muito legal, gente. É aqui para concluir. Eu até trouxe uma frase que eu vou ler daqui a pouco, né? Que é para fechar com chave de ouro essa live de hoje. Ele está falando que quando você se conecta de fato com o momento presente, você volta a ser como essa criança, essas travessuras de uma criança. Quando você observa uma criancinha bem pequena, você sente que ela está completamente presente, ela está completamente no agora. A gente, depois que fica adulto, se desconecta. Muitas vezes a gente se desconecta completamente dessa criança. E os processos de terapia, eu já fiz muitos, estou aprendendo outros processos. Muitos deles, a imensa maioria, são para que a gente resgate essa criança interior. Porque nós, como adultos, podemos ser responsáveis, podemos ter tudo aquilo que se espera de um adulto, mas internamente a gente pode ter essa criança muito viva. E essa criança viva dentro de nós, ela se revela como? na alegria com que se faz. Né? Cada vez mais eu estou resgatando essa minha criança interior, fazendo com muita alegria aquilo que eu faço, que é ser professor. Essas lives que eu estou fazendo aqui, eu estou exercitando isso, exercitando aquilo que eu sei que eu tenho como caminho, como talento, né, que é o ensino. Aí eu me conecto com a minha criança interior ao fazer isso. E o que ele está falando isso aqui é muito legal, né, que a gente, quando entra no momento presente, quando a gente se conecta com o agora, a gente resgata essa criança interior. E essa criança interior que brinca, que se diverte, e que ao brincar, ao se divertir, ela está completamente conectada com o agora. Então, gente, para concluir, né, essa reflexão, essa live de hoje, eu trouxe uma frase super bonita. Depois eu vou até colocar lá no Instagram essa frase, que diz assim: o mais delicado e sensível dos instrumentos é a mente de uma criança. De Ethel Richardson. O mais delicado e sensível dos instrumentos é a mente de uma criança. Ou seja, a mente de uma criança, ela tem um potencial revolucionário. Se a gente souber trabalhar com a criança desde pequena para que ela desenvolva os seus potenciais, ela pode transformar o mundo, ela pode ser um guia para uma nova terra, né, para a construção de um novo mundo. Essa frase é linda, assim, então
É com ela que eu vou encerrar nessa live de hoje. E antecipando que amanhã, né, nós vamos continuar, né, o capítulo 1 do livro, falando sobre como você ir acima do pensamento, como você se elevar os níveis dos seus pensamentos. E falando principalmente sobre o vício de pensar, né? O tema central da nossa live de amanhã vai ser esse. Nós temos o vício de pensar. A gente pensa, 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 mas isso nos desconecta do agora. Então a gente vai falar muito sobre isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês que acompanharam. Vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente continua. Vamos falar muito sobre isso, sobre o vício dos pensamentos. Um grande abraço e até amanhã.